Olá, sou o professor Tian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Hoje nós vamos resolver uma videoaula sobre análise combinatória. Vocês que irão prestar concursos para a Fundação VUNESP, Fundação Getúlio Vargas e Banca SH Dias, prestem atenção nesta videoaula, para que vocês saibam diferenciar quando utilizar os tipos de agrupamentos, combinações, arranjos e permutações. Então vamos para a resolução de 7 questões. Questão 1. Entre 20 policiais civis, há 12 homens e 8 mulheres. Deseja-se escolher entre eles 4 policiais civis, sendo 2 homens e 2 mulheres. O número total de conjuntos distintos e 4 policiais civis que se pode escolher nas condições dadas é. Então, vejam, vamos resolver da seguinte forma. Como a ordem dos policiais não importa, ou seja, nesse agrupamento, tanto faz ser o policial A, B e BA, é o mesmo agrupamento. Portanto, nós vamos utilizar o que nós chamamos de combinações simples, que é combinação de n elementos PAP, que é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, dentre esses 12, eu devo escolher 2. Então, n é 12 e p é 2. Substituindo aqui, então nós temos os agrupamentos de 2 homens, combinação de 12, 2 a 2, 12 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 12 menos 2 fatorial. Vamos desenvolver o 12 fatorial até chegar no 10 fatorial. O que é 12 fatorial? É o produto do 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. E o denominador deixa. Então, nós temos exatamente 12 vezes 11, 10 fatorial. 2 fatorial é 2. Já vou colocar o resultado. Esse 10 fatorial, que é um número inteiro, posso simplificar. Ou nós multiplicamos e dividimos, ou simplificamos. Aqui eu vou multiplicar. 12 vezes 11 dá 132, dividido por 2. Então, nós temos 66 possibilidades de escolha desses 2 policiais homens, de um total de 12. Vamos calcular o total de possibilidade das mulheres policiais. Nós temos 8, devemos escolher 2. Portanto, é a combinação de 8, 2 a 2. É E8 fatorial dividido por 2 fatorial, 8 menos 6 fatorial. Da mesma forma, o 8 fatorial eu vou desenvolver até chegar no 6 fatorial. Então, o 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 2 vezes 6 fatorial. 6 fatorial com esse 6 fatorial, simplificamos, corta, corta. Ficou 56 dividido por 2, 28 possibilidade de escolha de 2 policiais mulheres. Como eu quero calcular o total de possibilidades de ter 2 policiais homens e 2 policiais mulheres, esse 2 significa que eu devo multiplicar esse valor com esse valor. Então, o total de conjuntos distintos, 66 vezes 28, que dá exatamente 1.848 conjuntos, onde tem 2 homens e 2 mulheres, que é exatamente a alternativa letra B. Questão 2. Certa empresa solicita a cada funcionário uma senha de segurança formada por uma vogal e 2 consoantes, diferentes do nosso alfabeto. Exemplo de senhas desse tipo: K, P, A, 2 consoantes, uma vogal. P,
I, G, B e G consoantes e I vogal. O número de senhas diferentes que podem ser formadas é. Questão de senhas é uma questão bem recorrente em concursos públicos. Então, muita atenção. Então, vejam. Nós temos aqui o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? Se determinado acontecimento ocorre com etapas diferentes, e se a primeira etapa pode ocorrer de K maneiras diferentes, a segunda K índice 1 maneiras diferentes, e assim sucessivamente, então o número total T das maneiras de ocorrer o acontecimento é dado pelo produto do K1 vezes K2 vezes K3 até K índice N, ou seja, as possibilidades de cada um dos eventos. Então, nós vamos utilizar exatamente nessa questão esse princípio fundamental da contagem. Então, vejam. As senhas serão compostas de 2 consoantes e uma vogal. Nós vamos utilizar aqui 21 consoantes e 5 vogais. Então, nós temos algumas possibilidades. Vejam. 3 letras. Eu posso ter uma primeira vogal, consoante e consoante. Vogal, nós temos 5. Então, tenho 5 possibilidades. Como aqui está dizendo que tem que ser diferentes, tudo bem, 5 vogais. A consoante, eu tenho 21 possibilidades nessa segunda letra. Como não pode haver repetição, aqui vou ter 20. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar essas possibilidades. 5 vezes 21 vezes 20, que dá exatamente 2.100 senhas distintas, começando com uma vogal. Agora nós temos uma outra possibilidade. Posso ter consoante e a vogal aqui no meio. Então, tenho 5 possibilidades aqui, 21 aqui, e 20. Logicamente, os fatores são os mesmos, e eu vou ter, pelo princípio fundamental da contagem, 2.100 senhas onde a vogal estará no meio. Tem uma terceira possibilidade. A vogal estar na última letra. Consoante, consoante, vogal. Como nós temos os mesmos cálculos, teremos 2.100 onde a vogal está na terceira letra da senha. Logo, o total de senhas basta multiplicar por 3. 2.100 vezes 3 dá exatamente 6.300 senhas, que é a alternativa à letra D. Questão de senha. Na análise combinatória, são questões recorrentes em todos os concursos públicos. Questão 3. Quantos são os anagramas da palavra FUVEST? Vejam, o que é um anagrama? Anagrama é um jogo de palavras que utiliza a transposição ou rearranjo ou agrupamento de letras de uma palavra ou frase com o intuito de formar outras palavras com ou sem sentidos. Então, eu tenho que permutar isso aqui, ó. Mudar a posição das letras V, U, N, E, S, P. Então, nós vamos utilizar, toda vez que aparecer anagramas, nós vamos utilizar o conceito de permutações simples. O que é permutação de N elementos? É N fatorial. Aqui, nesse caso, a palavra FUVEST tem 6 letras, sem repetição. Portanto, N é 6. Então, o total de anagramas é permutação de 6. O que é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente 720 anagramas. Alternativa à letra E. Agora vejam a questão 4. As
Assinale a opção que indica o número de permutações das letras da palavra sussurro. Vejam, aqui está falando de permutações. Permutações lembra anagramas. Só que aqui eu tenho letras repetidas. Então, são dois tipos de permutações, simples e com repetição. Então, aqui nós vamos utilizar as permutações com repetição. O que é? Permutação de N letras. É permutação de N, onde A, B e C são as letras que aparecem repetidas. Letras ou um outro símbolo. Então, é N fatorial dividido por A fatorial, B fatorial, C fatorial. Neste caso, o N é 9. Veja aqui. 2, 4, 6, desculpa, 8. N é 8. Aqui tem um errinho de digitação. São 8 letras. A repete 3 vezes, 3 letras S. B, 2 letras U e 2 letras R. Então, o número de anagramas ou número de permutações vai ser permutação de 8 com 3, 2 e 2. São os índices que aparecem repetidos. Vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Este 8 fatorial eu vou desmembrar até chegar no 3. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 2. Então, esse 3 fatorial simplifica com esse 3 fatorial. 2 vezes 2 dá 4, simplifica com esse 4. Então, restaram 8 vezes 7 vezes 5 vezes só. Multiplicando, dá 1.680 anagramas. 1.680 permutações. Então, letra A. Então, lembre-se, nós temos dois tipos de permutações, simples e com repetição. Vamos lá. Questão 5. O presidente de uma empresa realiza todas as manhãs de segunda-feira com seus 5 diretores. Se a mesa na qual é realizada a reunião for redonda, quantas são as possibilidades de dispor essas pessoas ao redor da mesa? Então, esse tipo é um outro tipo de permutação. Quando os elementos estão dispostos em círculo. Então, eu tenho o que nós chamamos de permutação circular. É um tipo de permutação composta por N elementos distintos em ordem cíclica, formando uma circunferência. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 diretores e o presidente. Eu tenho 6 para colocar em torno de uma mesa. Então, a permutação circular de N é N-1 fatorial. N, no caso, é 6. São 5 diretores mais o presidente. Então, é permutação circular de 6, que é 6 menos 1 fatorial. 6 menos 1 fatorial é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando isso aqui, eu tenho então 120 possibilidades de agrupar esses 6 elementos em torno de uma mesa. Alternativa, letra D. Questão 6. As senhas de um determinado banco são formadas por 4 dígitos, sendo que os algarismos utilizados não poderiam aparecer 2 vezes na mesma senha, ou seja, sem repetição. Sendo assim, qual é a quantidade de senhas possíveis para esse sistema? Problemas de senhas é sempre recorrente em concursos públicos. Então, nós temos aqui utilizar os 10 dígitos.
Então, nesse agrupamento de senha, a ordem é importante. Eu tenho 10 dígitos. Eu devo formar senhas que tenham 4 dígitos. Então, só que a ordem, por exemplo, a senha 1, 2, 3, 4 é diferente de 4, 2, 3, 1. Portanto, a ordem sendo importante, eu vou utilizar o que nós chamamos de arranjo simples. Basta lembrar, nas combinações, a ordem dos elementos não tem importância nenhuma. No arranjo, a ordem dos elementos é importante. O que é o arranjo? De n elementos P a P. É n fatorial dividido por n menos p fatorial. Neste caso aqui, n é 10 dígitos, de 0 a 9, e p é 4. Portanto, é um agrupamento ou um arranjo de 10, 4 a 4, que é 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial. Pessoal, desculpa, aqui é 10 fatorial. Esqueci também de digitar. Como hoje é sábado, está desculpado, correto? Então, lá, o que é 10 fatorial? É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Para no 6 fatorial, porque aqui eu posso simplificar. Então, restaram 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Multiplicando isso aqui com muita atenção, eu encontro 5.040 senhas distintas. Alternativa letra C. Então, veja, pessoal, nós temos agrupamentos chamados combinações e arranjos. Nas combinações, a ordem dos elementos não tem importância nenhuma. No caso dos arranjos, a ordem dos elementos é muito importante. Vamos para a última questão. Os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 devem formar um número de 5 algarismos. Ou seja, eu quero permutar isso aqui. Ó. Por exemplo, o número 12.345 ou o número 34.152. Então, são números sem repetição, porque aqui está dizendo que os algarismos apareçam somente uma vez. Então, muita atenção. Problema da análise combinatória, nós temos que verificar se quando aparece dígitos, se é sem repetição ou com repetição. E aqui nós temos uma outra condição. Os algarismos pares não fiquem juntos. Então, aqui tem um exemplo. 34.152 é um desses números. Não pode aparecer, por exemplo, 31.415, onde aparece 400, onde aparece o 4 e o 2 juntos, porque são os dois algarismos pares. Então, vamos lá. Se nós não tivéssemos nenhuma condição, bastaria fazer a permutação de 5. Concordam? 1, 2, 3, 4, 5. Como é sem repetição, permuta todos eles. Permutação de 5 dá 120. Logo, o total de números que satisfaz a condição será menor que 120. Correto? E com certeza está excluído o 12 também. Vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Os algarismos 2 e 4 não podem aparecer juntos. Então, nós temos duas possibilidades de aparecer junto. Então, vejam. Pode aparecer o 2 e o 4 nessa ordem. Então, vamos verificar quando os algarismos aparecem juntos. Por que significa isso? Daí eu tiro desse valor aqueles que o 2 e o 4 aparecem juntos. Então, se esse 2 e 4 aparecerem juntos, significa que isto aqui é como se fosse um número. Ele vai mudar de ordem, mas vai ficar sempre junto. 13.245. Poderia aparecer 13.524.
estão juntos. Então, isso aqui é como se fosse um único número. Então, tem 1, 2, 3, 4. Permutação de 4. Permutação de 4, 24. Onde o 2, 4 aparece nesta ordem. Só que pode aparecer 4 e 2 também, e muda o restante. Então, tenho novamente aqui uma permutação de 4 que dá 24. Então, eu tenho 24 números onde o 2 e 4 aparecem sempre juntos. E o 4 e 2 aparecem sempre juntos. Então, o total de números que satisfaz a condição vai ser 120 menos 24, menos 24, que dá exatamente 72 números, que é a alternativa letra E. Então, essas são as 7 questões de análise combinatória muito importantes para vocês que irão prestar concursos públicos da banca VUNESP, da banca SH Dias e também da banca Fundação Getúlio Vargas. São questões de análise combinatória muito importantes. Gostaram? Então, faça inscrição no meu canal. Ative o sininho, assim vocês receberão as notificações das demais videoaulas para os concursos que estarão sendo realizados, principalmente por essas 3 bancas, SH Dias, Fundação VUNESP e Fundação Getúlio Vargas, que eu tenho 3 playlists no meu canal. E se você gostou, não esquece, dá aquele famoso like. E vocês que estão estudando para concursos públicos, não só bem na banca Fundação Getúlio Vargas, VUNESP e SH Dias, e para outras bancas, acessem a playlist Matemática Básica para Concursos Públicos. O link está na descrição da videoaula. Está faltando um S aqui também. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.